A minha primeira ideia aqui é que, de facto, foi um ano muito longo e eu fiz aqui uma pequena lista de coisas que foram acontecendo. Tivemos eleições, tivemos uma marcha de indignados que nunca tinha acontecido neste país, tivemos o pedido de resgate, naturalmente, e depois tivemos aquelas coisas, os ratings a irem para o lixo, calendários de privatizações uns atrás dos outros. Tivemos o anúncio de privatizações, quer do BPN, da Água, da RTP. Tivemos a parte do Orçamento de Estado de 2012, em que soubemos, já tínhamos sabido logo em 30 de junho, eu pessoalmente não me lembrava que tinha sido tão pouco tempo depois da tomada de posse do Governo, foi basicamente 8 dias depois, que soubemos que não íamos ter metade dos subsídios de Natal de 2011, e depois soubemos em outubro que não iriam ter os funcionários públicos nenhum dos subsídios, mais todos os aumentos do IVA, reduções de benefícios fiscais, etc, que infelizmente todos nos lembramos muito bem. Tivemos 2 greves gerais, já privatizámos a EDP e a REN, e temos ali um episódio que eu acho interessante para o que vem depois, que é aquele momento em que os banqueiros se queixaram à Comissão Europeia sobre as condições de apoio que o Estado português iria dar, relativamente ao apoio que iriam receber do Estado português. Depois houve uma outra coisa que eu achei muito interessante, que foi, de repente começaram-se a usar linguagens nos cafés que nós normalmente já estávamos habituados a ouvir em salas de aula ou em debates, mas de repente nos cafés falava-se em coisas como déficit e dívida pública, falava-se de taxas de juros, falava-se de agências de rating, de repente as agências de rating são altamente conhecidas e as pessoas sabem o nome delas. Falava-se de emissões, leilões de emissão de dívida, toda a gente sabia quando é que era e como é que tinham corrido. Para as pessoas do IGCP isto deve ser particularmente interessante. De repente os mercados tornaram-se uma entidade que todos conhecemos e que todos tememos de alguma forma. A Troika, claro. Temos também a questão da crise do euro e de repente começámos a ver que se calhar o euro não estava cá para sempre e que podemos ter que pensar seriamente em como é que isto, se for abaixo, o que é que acontece. Tivemos os testes de stress do mercado financeiro, que eu acho também extraordinário que toda a gente saiba e se preocupe com como é que eles reagem. Questões sobre a produtividade, sustentabilidade, a questão da reestruturação da dívida, que é uma questão muito falada e cuja abordagem mudou tremendamente ao longo deste ano. Há um ano atrás falar em reestruturação era um escândalo, hoje em dia já não é bem. Falamos de competitividade também, PPPs, agora toda a gente sabe o que é uma PPP e porque é que elas têm problemas. Falamos das rendas do setor elétrico, também era uma coisa que ninguém sabia que existia, agora toda a gente fala nos cafés. E a minha preferida, que são os 1000 milhões. De repente há 1000 milhões por todo lado. Antigamente 1000 milhões era imenso dinheiro e agora, se falarmos em milhões, são trocos, que só 300 milhões, não há problema nenhum. E portanto houve aqui uma mudança clara daquilo que é a nossa maneira de olhar para o nosso país e para a economia. Mas houve coisas que infelizmente mudaram para muito pior. A taxa de desemprego aumentou tremendamente. Eu espero que o Carvalho da Silva fale disto mais tarde, mas de facto nós temos um problema de desemprego gravíssimo. É óbvio que isto são números oficiais e portanto todos sabemos que estes números serão muito provavelmente acima disto. E quer dizer, eu não sei se vocês sentem isso, mas as últimas vezes que tive jantares com amigos, um dos momentos do jantar era sempre contar o número de desempregados na mesa. Há um ano nós não fazíamos isto e isto é tremendamente preocupante. Infelizmente, se tiverem 4 desempregados na mesa, provavelmente 2 deles não recebem subsídio nenhum, porque sabemos, e isto são contas feitas pelo Jornal de Negócios há muito pouco tempo, que dos 650 mil desempregados que estão inscritos nos centros de emprego, apenas 46% deles é que recebem algum tipo de subsídio. Não estou aqui a incluir RSIs, mas de facto é um número muito preocupante e sabemos também que há uma previsão de que se percam mais 170 mil postos de trabalho ao longo deste ano. Portanto, a nível do mercado de emprego e daquilo que é a vida das pessoas, as condições pioraram dramaticamente. Já não bastava não termos tanto emprego e com poucos apoios nessa situação, temos um problema sério de taxa de inflação. Nós temos aquilo que os economistas chamam um problema de estagflação, aliás é pior, é uma recessiflação, porque temos uma economia a decrescer, temos as condições económicas a piorar e ao contrário daquilo que nos diz a teoria económica neoclássica e clássica, que seria que isto tenderia a descer as tensões inflacionistas, que é uma das grandes preocupações dos líderes europeus e da forma como foi construído o sistema europeu ao nível financeiro e económico.
Portanto, o nosso problema, na verdade, continuamos a ter um problema de taxa de inflação muito alta e nos produtos energéticos já todos nós sentimos, no último ano foram 12,8%. O problema é que isto não está a melhorar a dívida. Estes números são números da dívida em fevereiro de 2011 e de 2012, portanto são muito recentes. Isto é baseado nas estimativas para os produtos dos 2 anos. E a verdade é que neste momento já vamos com 107% da dívida, quando tínhamos o ano passado 90% por esta altura. Estes valores, como vocês podem ver, há uma pequena... Aquelas cores que ali estão, o cinzento é a dívida transacionável em obrigações do Tesouro e outro tipo de títulos de dívida. Podemos falar sobre isso mais tarde, eu não me vou alongar. Aquela pequena parte é outro tipo de dívida não transacionável, mas no fundo era o tipo de dívida direta do Estado que havia antes, e agora há aquele bolo azul que é a dívida à Troika, e que substituiu parcialmente, aquela linha é o nível em que estávamos em 2011, substituiu parcialmente os valores que tínhamos de dívida. Portanto, há uma substituição de credores nossos que tinham títulos de dívida pela Troika, mas isso é só parcial e será progressivo ao longo dos próximos anos. Neste momento a dívida está a aumentar e a própria Troika não prevê que ela deixe nos próximos tempos. E agora um gráfico que já foi visto, mas que vai andando, é o gráfico das taxas de juros das obrigações a 10 anos nos mercados secundários. Notem que isto não é a taxa de juros que o Estado paga pela sua dívida atual, mas é uma medida de como os mercados reagem e analisam o risco do país e acaba por influenciar muito, por exemplo, a taxa a que as empresas conseguem depois arranjar crédito no mercado. Portanto, as condições portuguesas têm-se agravado fortemente e têm pequenas descidas, mas a verdade é que o facto de estarmos num programa não está a melhorar particularmente as coisas. Temos outra coisa interessante, e agora mudando um bocadinho do cenário português para o cenário europeu. Há aqui uma complementaridade muito interessante entre essas taxas, como eu vos disse, têm muita influência, por exemplo, no financiamento das empresas, na Grécia e na Alemanha. À medida que os países periféricos têm mais dificuldades e essa periferia, no fundo, vai encolhendo, não é? Cada vez, agora a Espanha já é periférica e a França não tarda também é, e portanto aquilo vai encolhendo à volta da Alemanha, que é o epicentro e onde corre sempre tudo bem, pelo menos por enquanto. Mas nós temos de facto um nível de taxas de juros e portanto de risco percepcionado pelo mercado que é inversamente proporcional entre uma economia como a alemã e uma economia, por exemplo, como a grega, e a portuguesa está pelo mesmo caminho. Portanto, isto quer dizer que há aqui interesses complicados pela parte de quem gere toda esta política. A economia alemã chegou a financiar-se, como vos disse, isto não são as taxas a que o próprio Estado paga, são taxas depois de transação de títulos em mercado aberto. A economia alemã chegou a fazer uma emissão de dívida com taxas de juros negativas. Ou seja, os investidores estão disponíveis para pagar para meter o dinheiro na Alemanha para não o terem mais lado nenhum. Porque não se esqueçam que, apesar de tudo, quer dizer, há capital que está no mercado, apesar de tudo o dinheiro não desapareceu todo, e tem que estar investido em algum lado. Portanto, a certa altura, os fundos que se foram sempre refugiar nas obrigações soberanas, porque à partida tinham muito pouco risco, claro que havia um diferencial, mas tinham muito pouco risco, agora começam a ter um risco muito mais elevado e, portanto, há alturas em que os investidores estão dispostos a pagar para ter o dinheiro na Alemanha, onde à partida não estão à espera de um haircut, que também é outra palavra que surgiu este ano. Se olharmos para algumas destas contradições que estão na Europa e que no fundo estão na forma como eu vejo o modelo de política atual, há algumas frases que surgem nos próprios documentos da Troika que para mim me parecem muito interessantes. Uma delas é esta, é que a dívida é altamente sensível a um baixo crescimento. Eles sabem disso. Não há nenhum programa da Troika, nenhuma avaliação que não diga atenção que se isto não crescer tanto como nós achamos, ou pelo menos não de crescer mais ainda, nós não podemos garantir nada do que estamos aqui a dizer. Por acaso é uma boa forma de se defenderem, porque já sabemos que a coisa provavelmente vai correr pior e, portanto, a partir daí nada vale. O que para mim é preocupante é se há uma consciência da parte da Troika e do FMI, e isto são programas, são modelos usados pelo FMI, o que aconteceu foi que, em grande parte, as instituições europeias, o Banco Central Europeu e o Fundo de Estabilidade Europeu,
adotaram as medidas do FMI, que todos sabemos são medidas altamente criticadas há muitos anos, que o próprio FMI tem analisado e tem críticas, mas que continuam a usar essencialmente os mesmos modelos e a mesma base política, sem um grande cuidado com coisas como o crescimento. Portanto, o que acontece é que quando vem uma revisão da Troika, eles veem tudo, veem se subiu a dívida, veem se subiu o déficit, veem se pagámos ou não aos nossos credores, mas não têm como critério de estarmos a portar-nos bem o crescimento. E, portanto, eu penso que o simples facto de termos um objetivo de crescimento nos programas seria já um grande começo para termos uma análise um bocadinho mais séria daquilo que se está a passar e a definição de políticas bastante mais sérias e bastante mais direcionadas para as pessoas que são, de facto, a base da economia. Uma outra frase, eu aqui confesso que estou a ser um bocadinho mazinha, porque é óbvio que eles não dizem que estas áreas... Eles têm esta frase tal e qual, é claro que é no contexto de uma outra, daquilo que vem a seguir, que é que isto é preciso descer. Ou seja, tudo o que seja áreas de proteção de emprego, fixação de salários, redes de segurança, aquilo que se chamam as safety nets, portanto, redes de apoio social, estão lá definidas como fundamentais, mas como fundamentais para descer. O que é preciso mesmo é que tudo isto deixe. Depois, há uma outra parte interessante, que é o combater os setores protegidos da economia. Falou-se nas telecomunicações, na energia, tudo o que seja setor público. Há um enviesamento total, isto tem a ver com a própria base ideológica destes organismos. Há um preconceito absoluto em relação ao Estado. Assume-se que o Estado nunca faz nada bem, assume-se que o Estado é ineficiente, assume-se que as proteções geram ineficiências sem nunca se pensar também naquilo que podem ter de bom, o que não quer dizer que isto tenha funcionado sempre bem, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que se assume que, por exemplo, um banco é melhor se não estiver no Estado do que se estiver no Estado. Isto é um dogma. O que eu queria dizer aqui é que há setores que são protegidos na economia e protegidos pela própria Troika. Quando nós temos 12 mil milhões do financiamento da Troika dirigidos especificamente à recapitalização do setor bancário, o que nós estamos a dizer, como aliás tem sido dito sistematicamente pelas organizações europeias ao mundo, é que nós não estamos disponíveis para salvar Estados, mas estamos disponíveis para salvar bancos e vamos salvá-los custe o que custar. Nós, neste momento, o próprio fundo tem estes 12 mil milhões, são depósitos feitos, penso que na GCP, são diretamente para a banca e não podem ser usados para mais nada. Mas não é só o volume deste valor. Deixem-me só dizer-vos que a razão por que isto é fundamental não tem só a ver com problemas das carteiras dos bancos, tem também a ver que a seguir à crise financeira houve um reforço das condições que os bancos têm de cumprir em termos dos seus rácios de solvabilidade, etc., que tinham sido há muito criticadas como sendo demasiado baixas. Isso é uma área que, por exemplo, o José Guzmão conhece bastante bem, ele vai falar logo à tarde, não sei se vai falar sobre isso. Mas pronto, estes 12 mil milhões têm alguns pormenores. Um deles é que quando a Troika vem avaliar estas coisas, quando vê o nível de déficit e de dívida, estes 12 mil milhões não contam. Não contam porque, supostamente, isto é dinheiro que volta, são empréstimos. O problema é que, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos não pode entrar neste valor. Isto quer dizer que se o Estado pode pegar nesse dinheiro e emprestá-lo ao BCP, ou ao BES, ou ao BANIF, e isto não conta como uma despesa do Estado naquela altura, mas se o Estado emprestar dinheiro à Caixa Geral de Depósitos, que por sinal tem sido usada para absorver tudo o que é problemas, por exemplo, com a BPN, aí já conta com déficit. E, portanto, a Caixa tem que se financiar com recursos próprios. Por outro lado, a Caixa é obrigada a vender o setor segurador, que outros bancos estão a usar muito a ligação entre o negócio segurador e bancário como forma de desenvolver os seus grupos. A Caixa é obrigada a vender o seu setor e, dado que tem que se financiar com recursos próprios, a probabilidade de que venha a vendê-lo a preço de saldo é neste momento relativamente alta. Depois temos outros apoios adicionais à banca para além disto. Há um financiamento que tem que ser... Pronto, isto eram os valores, como vos disse, já são relativos a setembro, porque são da segunda revisão do FMI. Mas eles estão... Há várias linhas, mas essencialmente eles financiam, são 1% junto do Banco Central. Já tinham recebido 47 mil milhões em setembro e havia mais uma margem de 17 mil milhões disponíveis nessa altura.
O que acontece é que, como sabemos, o Estado foi financiar junto à Troika cerca de 4,5% de taxas de juros. Portanto, os bancos estão a receber dinheiro muito mais barato. Valia quase a pena irmos ainda buscar o dinheiro aos bancos e ainda ganhávamos qualquer coisa. Isto foi um problema que surgiu desde o início da crise financeira. Desde o início das crises de dívida soberana, que, como sabem, surgiram muito no seguimento da crise financeira, houve desde sempre um financiamento a taxas de juros bastante baixas para o setor bancário, muito diferente do apoio que havia disponível, e mesmo em termos de valores, eu vi na apresentação da IAC, houve uma pessoa que falou em 35 vezes mais de apoio que foi passado pelo BCE aos bancos do que o apoio que foi dado nos programas de apoio aos países como a Grécia, Portugal e a Irlanda. Ainda se prevêem mais necessidades de financiamento. Estas necessidades vão implicar a emissão de garantias bancárias por parte do Estado. O Estado, hoje em dia, todas as garantias bancárias, todas as garantias que o Estado emite pressupõem que elas entrem na dívida, porque, por exemplo, assume-se que se o Estado fizer uma garantia à Refer, esse dinheiro não vai voltar. Como na banca se presume que este dinheiro vai voltar, estas garantias não entram na dívida do Estado, como com outras áreas. Por fim, aqui também confesso-vos que sou um bocadinho mázinha. Há condições para este apoio aos bancos não é dado sem condições. No FMI elas são exigidas ao Estado. É claro que como vos disse, este refinanciamento tem a ver com os rácios que os bancos têm que cumprir, portanto é verdade que os bancos têm condições. Agora o que é extraordinário é que o Estado tenha essas condições, e elas são que todas as participações em que o Estado entre nos bancos têm que ser reversíveis, ou seja, o Estado não pode entrar e ter um apoio permanente nos bancos, não pode ter uma posição permanente nos bancos. Todo o dinheiro que entrar do Estado tem que sair. Note-se que nós continuamos a pagar os juros destes 12 mil milhões a 4,5%. Este financiamento, o funcionamento dos bancos tem que manter-se estritamente comercial. Sabemos que isto já deu problemas no passado. E o Estado tem direitos de voto limitados, ou seja, se um grupo chinês, angolano, romeno, o que for, comprar uma participação num banco, tem um direito de voto. Se comprar 10%, tem direitos de voto de 10%. O Estado, se comprar 10%, tem direitos de voto abaixo disso. O que me parece uma regra um pouco discricionária. Lá está, muito enviesada em relação àquilo que é o que se pensa do Estado e da forma como o Estado funciona. Apesar do Estado ter sido massivamente usado nos últimos anos para, de facto, salvar o setor bancário. Por fim, o futuro, como já terão reparado, eu não sou propriamente a pessoa mais otimista do mundo. Sobretudo, acho que ainda temos muitas questões por resolver e que esta aparente acalmia que temos tido no último mês não vai durar. Primeiro, não temos nenhuma garantia que não haja uma crise bancária ou monetária. Sabemos que as imparidades dos bancos, nas carteiras dos bancos, continuam a gerar problemas, e sabemos que há tensões na Europa sobre o contínuo financiamento destas coisas e como é que isto se faz. Portanto, não há de facto garantias que o euro não esteja em risco, porque também há países que ainda continuam com problemas de dívida soberana e que não sabemos como é que vão desenrolar-se. Temos uma provável necessidade de reestruturação da dívida, por aquilo que eu vos disse. Ela é extremamente condicionada pelo crescimento. Sobre esta área, eu recomendo-vos alguns dos debates que estão a ser feitos também pela Iniciativa da Auditoria Cidadã, que está a trabalhar um bocadinho nesta área. Temos, obviamente, uma deterioração muito forte das condições de vida das pessoas nos próximos anos. E temos, para mim, aquilo que é uma destruição irreversível do nosso Estado Social e dos apoios que pode prestar às pessoas, sobretudo na altura em que elas sentem mais dificuldades. Para mim, a forma como se sai da armadilha é mudando a forma como são desenhadas estas políticas. Para mim, estas políticas têm que deixar de ser focadas no ataque ao Estado e aos apoios sociais, naquilo que eles têm de mau, que é despesa, e passar a focar-se naquilo que têm de bom, serem reencaminhadas para a criação de emprego e de crescimento e, de facto, para uma política económica que seja muito mais humana.